No episódio anterior, eu expliquei para você e pontuei o como nossos medos são nossos inimigos mortais. Nesse episódio eu vou te explicar e vou te colocar como é que a gente faz para administrar os nossos medos. Como é que a gente convive com eles de uma forma a poder utilizá-los, como eu disse para você no episódio anterior, como algo que te impulsione para frente, te coloque para frente e permita que você use isso a teu favor e não contra você. Vou te dar um exemplo do que acontecia comigo. Eu tinha medo de fazer alguns investimentos porque tinha medo de perder. Tinha medo de não ser bem sucedido nesses empreendimentos e com as coisas que eu estava me propondo a me tornar investidor. Então, por exemplo, um grupo de amigos me convidou para montar uma empresa, uma startup, e eu precisava fazer um investimento. No passado, provavelmente eu não teria feito o investimento. Anderson, por que você não teria feito o investimento? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de correr riscos em coisas e em negócios que eu não dominava. E o que foi que você fez? Eu sentei, entendi que tinha medo de correr esses riscos, entendi que esse medo poderia ser minimizado se eu fosse estudar e entender com mais profundidade o negócio que eu iria ser sócio, o negócio que eu iria investir dinheiro, o negócio que eu iria participar. Naquele momento, eu teria a oportunidade de ampliar o meu conhecimento acerca daquilo que eu tinha medo de fazer e entender que se eu tomasse os cuidados devidos, se a empresa agisse da maneira com que estava estabelecido no business plan, se a economia não tivesse um grande desastre, como nós estamos vivendo o caso do coronavírus, do Covid-19, que está dissipando a economia de muitos países e colocando o mundo de joelhos diante dessa pandemia para enfrentar aí uma recessão nunca vista na história da humanidade, né? Ora, se eu tiver todas as ferramentas e todas as informações que eu preciso, aquele medo imaginário, aquele medo fantasioso, aquilo que me impedia de fazer o investimento, acaba se tornando para mim o quê? O dever de casa que eu tenho que fazer para fazer qualquer tipo de investimento. Ou seja, como é que eu minimizo o medo? Como é que eu faço amizade com ele? Quando eu vou estudar sobre a empresa. Eu vou entrar na Bolsa de Valores, vou comprar ação de algumas empresas. Como é que eu vou comprar ação de empresas porque um fulano, beltrano ou a empresa tal pediu para eu comprar? Não. Você tem que estudar, você tem que ir lá atrás, saber que empresa é essa, quem são os donos, o que eles pretendem, qual é a missão da empresa, como é que está o balanço, como é que ela está, para saber se você pode ou não fazer o investimento. Mas isso é só um exemplo. Existem vários outros tipos de medo que você tem que, se você tiver esse tipo de comportamento, você vai conseguir administrar ele. Você vai conseguir trabalhar o teu emocional para isso. Vou te dar um exemplo clássico, é o medo da crítica. No passado, as pessoas eram praticamente um modelo homogêneo. Só quem se diferenciava na sociedade, de certa forma, eram os ricos ou os hips, ou as pessoas que tinham, vamos dizer assim, algum comportamento diferenciado. Fora isso, todo mundo vivia dentro de um padrão único, né? Se todos andavam de chapéu, você também tinha que andar de chapéu. Se você eventualmente saísse de casa sem chapéu, você seria criticado. E o medo da crítica fazia com que as pessoas usassem todos chapéus, os homens. Ora, e as mulheres também. Só que o chapéu nos homens era tipo aquele chapéu coco, aquele chapéu duro, que impedia a circulação de sangue na cabeça e acabava gerando calvície para a grande maioria dos homens. No caso das mulheres era diferente porque os chapéus das mulheres eram mais frouxos, né? Ora, o cara sabendo disso, tendo essa informação e vendo que vai ficar careca, pelo medo da crítica, sabe o que acontecia? Ele comprava o chapéu e usava o chapéu junto com todo mundo. Essa é a grande questão. Será que se você parasse para pensar e dissesse, poxa, tá todo mundo usando chapéu, mas eu não quero ficar careca. Se eu usar chapéu é uma coisa que vai acabar acelerando um processo de calvície, que eventualmente eu tenha que ter, porque isso a gente sabe hoje que é hereditário, né? Mas que pode também ser causado por uma questão relacionada à circulação, isso foi praticado pelo quê? Pelo medo. Então o medo cegou você, o medo fez com que você admitisse essa possibilidade, porque todo mundo anda de chapéu. Ora, nos tempos atuais, você pensar dessa forma é você estar indo contra
a inteligência infinita e a tua própria inteligência. Né? Hoje em dia nós temos a liberdade, temos o poder de fazermos o que quisermos, desde que não seja proibido em lei. Ora, diante desse cenário e diante de uma situação como essa, você tem possibilidade então de listar quais são os teus medos. Quais são os medos que te atingem? Quais são as coisas que te impedem de tomar decisões, como, por exemplo, trocar um emprego por outro, montar um negócio, casar, comprar um apartamento, trocar de carro? Quais são os teus medos? Quais são os teus receios? Você tem medo de perder o emprego porque você não tem uma reserva? Todos esses medos e todos esses sentimentos que a gente produz na cabeça da gente, a grande maioria deles são adquiridos da sociedade, da mídia e dos antepassados. Não são produzidos por você. Faz como eu te ensinei. Entra em contato com o teu medo, enxerga o que você tem medo, vive ao lado do teu medo, para que você possa, quando você se deparar com uma situação que ele venha, você possa sentir, mas que em seguida você possa ter consciência, como os homens que usavam chapéus. Não é possível que não teve alguém que teve consciência e disse, epa, peraí, eu não vou usar isso aí porque eu não quero propiciar que eu fique careca. É a mesma coisa. Não permita que o medo faça com você algo diferente do que você tem a capacidade de fazer com ele. Ou você controla as suas emoções, ou as suas emoções controlam você. Nesse episódio, eu quis deixar claro para você que é necessário sentir medo. O que não é possível permitir é que ele nos pare. No próximo episódio, a gente vai falar da importância da instrução diária, da importância de ter o curso diariamente para você, porque como nós dissemos nos episódios anteriores acerca da constituição do hábito e da habilidade, tudo que é diário, tudo que é feito todos os dias na vida da gente inunda o nosso subconsciente e vai nos transformando devagar, passo a passo, sem que a gente perceba, para que num dado momento a gente já consiga concluir tudo isso. Eu te aguardo no próximo episódio.